mesma forma que comecei a ir para zonas de conflito, o jornalismo também apareceu na minha vida assim, sem eu procurar, digamos assim. E começou com as rádios locais. Pronto. Começou com as rádios locais. Eu sou do Pinhal Novo, que é aqui na margem sul do Tejo. Criámos lá uma rádio local. Eu ainda estive lá durante uns tempos e depois, pronto, apareceram outras oportunidades e foi por aí. Eu não sei como é que foi no caso das outras pessoas, mas no meu caso em concreto, a mim foi uma coisa natural, quer dizer, que surgiu, digamos assim, no meio do caminho. Eu aproveitei a oportunidade que a vida me deu, posso dizer assim. Surgiu essa oportunidade e eu fui uma primeira vez, fui uma segunda, fui uma terceira, e às tantas, para além de fazer também a cobertura nas zonas de conflito, comecei também a interessar-me e a estudar sobre o Médio Oriente e, portanto, foi todo um processo que foi decorrendo, sendo que também já fiz outras coisas fora do Médio Oriente, mas foi um processo absolutamente natural, sem um plano pré-estabelecido, mas obviamente que também é necessário ter vontade de ir, não é? Vontade de ir e ter a consciência de que vamos encontrar coisas que não são nada agradáveis, mas lá está, voltamos ao princípio da nossa conversa, que é o estar onde as coisas estão a acontecer, e isso é fundamental para o jornalismo. Sei que no jornalismo há outras funções que também são importantes e, portanto, não têm essa necessidade de andar a viajar de um lado para o outro, e são igualmente importantes, como as outras em que é preciso de facto viajar, mas é preciso essa vontade, é preciso ter abertura de espírito, é preciso saber que vamos encontrar pessoas que são completamente diferentes, culturas completamente diferentes, e portanto temos de ir de espírito aberto. Esse é um aspecto fundamental. Não podemos ir com preconceito, temos que aceitar que somos todos diferentes e estamos sempre a aprender, e isso é fantástico. Todo o tempo que eu gastei, nomeadamente no mundo árabe, todo o tempo que eu gastei a beber chá com outras pessoas, foi um tempo que me ensinou imenso e que me ajudou imenso. E ao contrário do que se possa pensar, estar a beber um chá, é estar, enfim, a gozar a vida, são momentos em que nós aprendemos muito uns com os outros e, mais importante que isso, conseguimos estabelecer laços e relações com as pessoas com quem nos relacionamos nesses momentos. O repórter não pode ser arrogante, não é? O repórter tem que chegar ao sítio, tem que chegar com calma, tem que falar com as pessoas, tem que tentar ser aceite por aqueles com quem está e em relação aos quais quer obter informação, e portanto não pode aparecer com a arrogância de quem chega ali, ou que vai da Europa e que tem, enfim, tem determinado valor eventualmente superior aos outros. Não, somos iguais, relacionamos com as pessoas de forma aberta, educada, aceitamos as diferenças e a partir daí eu acho que metade das portas ficam abertas. Eu nunca tinha bebido um café turco, não é? E a primeira vez que bebi um café turco, há quem lhe chama café, enfim, que é aquele café que tem a borra, não é? Coloquei o açúcar e depois mexi. Portanto, como é óbvio, aquilo foi um desastre, não é? Mas pronto, percebi imediatamente que havia ali qualquer coisa que estava mal. E este é apenas um pequeno exemplo. Nós temos que ter alguma capacidade de integração e temos que cultivar essa atitude, nomeadamente em termos religiosos. É preciso perceber. Eu recordo-me sempre das palavras do presidente Jorge Sampaio, que esteve à frente da Aliança para as Civilizações, e ele uma vez disse, curiosamente até foi aqui em Lisboa, já não me recordo exatamente qual foi o acontecimento, mas sei que ele esteve aqui, acho que foi na sequência da Primavera Árabe, houve aqui uma conferência do presidente Jorge Sampaio, disse uma coisa muito simples em relação ao Médio Oriente e ao mundo árabe. Quem não perceber a centralidade do Islão não consegue entender o mundo árabe. E, portanto, é preciso olhar para o mundo árabe e para o Islão, que não é só o mundo árabe, não é? Mas é preciso olhar para a questão religiosa com essa capacidade ou com essa abertura de tentar perceber o peso e o significado que a religião tem na vida das pessoas. Regressa tudo. Seria mau que assim não fosse, não é? Regressa tudo, e uma das coisas que eu aprendi com as reportagens que tenho feito em vários locais foi a relativizar muitos dos nossos pequenos problemas, não é? Que nós muitas vezes temos tendência a dizer que são grandes problemas, mas quando os comparamos com problemas que outras pessoas vivem noutras zonas do mundo, percebemos facilmente que aquilo que para nós é um grande problema não é de facto um grande problema. Grande problema, sim, são as situações em que essas pessoas enfrentam, onde há morte, onde há fome, onde não há esperança,
onde não há perspectiva de futuro. Esses é que são os grandes problemas. E não quer dizer que, evidentemente, temos que resolver os nossos pequenos problemas, mas comparados com outros são irrelevantes, e eu aprendi isso muito cedo. A mais-valia do repórter é contar aquilo que ele está a ver, não é? Se é para contar aquilo que a minha redação também sabe, não vale a pena. Portanto, é dinheiro mal gasto, não é? Agora, eu tenho que contar aquilo que eu estou a ver e que a minha redação não consegue ver. Nem a redação, quando digo redação, digo os ouvintes, aos telespectadores, não é? É para isso que nós lá estamos, é para os substituir, entre aspas, para ser os olhos e os ouvidos deles. E, portanto, nós temos que contar aquilo que estamos a ver. E nestas situações de conflito, obviamente que o meu foco é mais para aqueles que sofrem com a guerra. Obviamente que sempre que é possível, sempre que há milícias envolvidas, e pronto, também tento trabalhar isso, tento ouvi-los, tento saber das razões deles. Muitas vezes não é possível andar de um lado para o outro, ou seja, há uma frente que nós não podemos ultrapassar, ou estamos de um lado ou estamos do outro. Isso às vezes é possível, mas muitas vezes não é. E, portanto, às vezes também pode passar essa ideia errada de que há um relato parcial daquilo que está a acontecer no terreno, mas é um relato parcial porque não pode ser de outra maneira, não é? A não ser que tivéssemos outro enviado do outro lado. Já há tantos alertas sobre o Iémen, desde o Papa ao próprio secretário-geral da ONU. Há de facto uma catástrofe ali naquele país. Eles enfrentam toda a espécie de problemas, não é? Desde problemas de saúde naturalmente agravados agora por estes dias com a pandemia. Já tinham atravessado problemas relacionados com o cólera. Há um bloqueio ao Iémen que não permite a chegada de muitos bens essenciais. Há falta de pessoal especializado, apesar das agências não governamentais que estão no terreno, nomeadamente os Médicos Sem Fronteiras, enfim, outras agências que estão a ajudar, mas de facto aquele é um povo extremamente sacrificado, não é? E o que é mais triste é nós não percebermos que exista uma vontade política de construir ali uma solução, não é? De haver ali um entendimento, quer dizer, ficamos às vezes com a ideia de que só é possível acabar com esta guerra, como aliás com outras, quando de facto uma parte quase que aniquila a outra, quer dizer, e essa seria de facto uma questão importantíssima a evitar, e de facto o Iémen já está em guerra acesa desde 2014, portanto já há 7 anos, não é? Quer dizer, não sei porque é que ainda não se conseguiu construir ali uma... E não há sinal nenhum disso, infelizmente. Tenho-me lembrado muito do Idai, quer com a pandemia que estamos a atravessar, quer agora com a história dos migrantes em Odmira. E tenho-me lembrado muito por uma razão. O Idai, obviamente, que provocou estragos, não há dúvida nenhuma em relação a isso, mas o Idai em Moçambique, o maior problema do Idai foi ter passado num território que já precisava de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, as carências já eram de toda a ordem. E, portanto, o Idai, aquilo que fez foi expor essas carências, não é? E foi expor os problemas, expor com mais força, os problemas que já existiam. Não é? Os problemas em não haver cuidados de saúde suficientes, em não haver cuidados de higiene suficientes, em não haver saneamento, em não haver, enfim, uma série de coisas de que as pessoas precisam e que não tinham. O Idai chegou e tudo isso ficou mais à mostra. Eu recordo-me, por exemplo, na cidade da Beira, quando surgiram os primeiros casos de cólera, foi num centro de saúde, num bairro que eu agora já não me recordo o nome, mas eu sei que fui lá. Curiosamente encontrei Médicos Sem Fronteiras portugueses que estavam lá e eles contaram-me o que é que estava a passar e, portanto, fiquei imediatamente por dentro. E recordo-me que aquele centro de saúde, não nos deixavam entrar, os jornalistas. À porta tinham várias pessoas, não sei se enfermeiros, enfim, se pessoas que trabalhavam no centro de saúde, todos equipados, com batas, todos protegidos, com desinfetante para quem entrava e saía para ser ali todo desinfetado por causa da cólera. Mas qual era o problema do centro de saúde? É que à porta do centro de saúde passava uma larga vala cheia de porcaria. E essa vala não foi o Idai que ele levou, essa vala já lá estava. E eu fiquei com essa imagem gravada. E em Portugal, com a pandemia, muitos dos problemas que estamos a viver, nomeadamente pessoas em situação de precariedade no trabalho, que agora ficaram muito mais expostas, não é? com a situação de pandemia, com a crise no emprego, mas era um problema que já existia. É como a história dos migrantes em Odmira, não é? Quer dizer,
tem estado na comunicação social, nos jornais, nas rádios, nas televisões. Todos nós falámos sobre aquele problema foi denunciado e foi preciso agora haver esta situação de pandemia para finalmente, parece que toda a gente acordar e verificar que há ali um problema, que aquelas pessoas não podem viver naquelas condições. Eu acho que nós somos uns privilegiados, não é? Se soubermos aproveitar as oportunidades. Oportunidades não é no sentido material ou no sentido até de carreira, não é isso. Mas as oportunidades que esta profissão nos dá para nós nos enriquecermos enquanto seres humanos, eu acho que estamos na melhor profissão do mundo, não é? Porque temos contacto com... A diversidade é enorme, não é? Nós contactamos com todo o tipo de pessoas, temos a oportunidade, muitas vezes, de viajar por vários países, tratamos dos mais diversos assuntos e, portanto, se formos pessoas interessadas, se nos procurarmos informar, se estudarmos todos estes assuntos, é evidente que não o podemos fazer em relação a tudo, porque isso é impossível, não é? Mas se trabalharmos este nosso contacto, não é? Procurando informação e estudando alguns assuntos, conhecendo pessoas, que é fabuloso, acho que temos a melhor profissão do mundo. Parto sempre com vontade de fazer reportagem, não... Se calhar aqui há uns anos partia com mais ansiedade. Há sempre uma grande expectativa, não é? A não ser que eu vá para uma zona que já conheça, portanto já sei mais ou menos aquilo que vou encontrar. Há outras zonas em que não sabemos e, portanto, há sempre expectativa. Há sempre a sensação, depende do grau de exigência de cada um, mas há sempre a sensação de não me ter preparado o suficiente, ou seja, de não ter lido tudo aquilo que devia ter lido antes de ir. Mas pronto, depois vamos com calma, vamos tentando fazer o trabalho. Quando regresso, umas vezes mais satisfeito, outras vezes menos satisfeito, porque também nem sempre conseguimos fazer tudo aquilo que queremos. Mas pronto, isso também, às vezes temos que saber aceitar isso.